noite a todos e a todas. Espero-vos bem e com saúde, como sempre. Por favor, digam-me se me estão a ouvir bem e a ver-me bem. Obrigada. O meu nome é Sónia da Rocha. Eu estou neste momento a organizar uma mentoria de grupo para casais que estejam numa situação de algum desconforto e que sintam que devem investir na sua relação de forma a evitar um divórcio. Se for essa a sua situação, não deixe de assistir na próxima quinta-feira à minha Masterclass gratuita para se inteirar sobre como é que irá funcionar o programa de 3 meses que estou a preparar, que chamei EDIR. No fundo será Evite o divórcio investindo na sua relação. Nesse seguimento, hoje vou falar-vos sobre causas de problemas conjugais. Agradeço à Marta o feedback. Obrigada, Marta. Aqui, nesta questão dos problemas conjugais, importa também distinguir as situações que habitualmente são vistas quase como doenças terminais na relação. Poderão não ser, mas habitualmente são vistas assim. Tais como uma traição, a humilhação dentro da relação, o ódio, um abuso de poder, violência, um comportamento desviante ou desprezo. Não é? Isto são outros assuntos. Portanto, hoje o que vamos falar são apenas de problemas conjugais mais comuns. E que não são vistos desta forma tão terminais, no fundo, que se consegue recuperar a partir da relação. À medida que eu for falando, por favor, usem a caixa de perguntas para que no final vos possa responder. E também peço, como habitualmente, que se conhecerem mais alguém que possa ter interesse no tema da live, por favor, partilhem a live. Bom, para começar, todas as relações contêm diferentes pontos de vista. Elas poderão conter ou não um bom nível de conexão entre os dois elementos do casal, bem como também é importante bons níveis de autoconhecimento por parte de cada um. Estes são dois aspectos que eu considero fundamentais. Quando estes dois aspectos falham, poderá surgir uma de duas coisas: ou uma relação superficial, em que os elementos estão um pouco aliados, ou então, por outro lado, uma relação muito conflituosa, com um mal-estar automático, nas situações especialmente que são divergentes, com alguns gritos, choro eventualmente, um mal-estar com alguma dificuldade em lidar com o conflito. Claro, nestas situações observa-se muito também a situação em que o outro é o depósito das nossas próprias frustrações internas, o que também não é saudável. Mas, por outro lado, devo dizer-vos que uma relação que está em crise não é necessariamente uma relação que chegou ao fim. É essencialmente uma relação que não está a funcionar pelo momento. Se os elementos do casal sentem que ainda existem sentimentos um pelo outro e que devem investir nessa relação para evitar o divórcio, saibam que há muitas formas de trabalhar essa relação conjugal e de fazer com que ela ganhe uma nova vida, um novo rumo, visto um novo projeto. Um aspecto também importante e que concorre para uma crise conjugal é aquela situação do confronto constante. Portanto, eu costumo falar muito com os casais com quem eu trabalho sobre o conceito da relação segura, que é aquela relação em que dois adultos podem conversar com segurança acerca de tudo, sem se sentirem julgados e também sem julgarem. Isto aprende-se a fazer, exige alguma prática, mas é interessante que tenhamos a consciência que se fizermos estas práticas e se conseguirmos comunicar de uma forma diferente, a nossa mensagem terá mais sucesso e evitamos muitas vezes os confrontos que vão dar origem a conflitos, não é? E a discussões graves. No caso das opiniões que são divergentes, numa relação segura, as pessoas podem sempre dar uma opinião honesta, sem que a outra parte fique frustrada e ative logo os mecanismos de defesa. Ou seja, mesmo que isso cause alguma frustração, mesmo que eu não goste daquilo que eu estou a ouvir, eu ser capaz de me autorregular, e para isto eu tenho que me conhecer, o autoconhecimento aqui é fundamental, que eu seja capaz de me autorregular e evitar que entrem logo em ação os mesmos mecanismos de defesa que vão, por outro lado, atacar o outro lado, né? E aí o conflito será alimentado. Eu também costumo dizer muitas vezes que é importante ouvir o outro lado com real interesse e estar consciente que é necessário substituir este sentimento de frustração, esta coisa de não me compreende, eu estou a tentar explicar o meu ponto de vista, não sou ouvida ou não sou ouvido, substituir o sentimento de frustração naquele momento por um real interesse. Tipo, deixa-me então compreender, deixa-me tentar compreender este lado, este outro lado,
de quem está a tentar comunicar comigo. Porque é que me está a dizer estas coisas que me estão a deixar frustrada? Deixa-me ver exatamente o que é que está a vir do lado de lá. Portanto, não focar tanto naquilo no impacto que está a ter em mim, mas também tentar compreender o outro lado. Numa relação segura, as opiniões são ouvidas, acolhidas e tidas em conta, que isto também é importante, não é? Ouvir só, mas eu estou a ouvir-te. Sim, mas estás a ter em conta aquilo que estás a ouvir? Estás a sentir aquilo que estás a ouvir? Estás-te a permitir contaminar por aquilo que te estão a dizer? Estás a tentar sentir aquilo que o outro lado também te está a transmitir? E isto é especialmente difícil quando estão a falar de nós. Se estiverem a falar de nós, ainda mais difícil e mais complicado é. Mas também se treina, também se trabalha. E acima de tudo, ter consciência disto é o fundamental. Importante também será tentar empatizar com esse ponto de vista, refletir sobre aquilo que nos dizem após uma conversa. Não precisamos de responder logo, não precisamos logo de comentar aquilo que está a ser dito. Podemos ouvir calmamente e depois tentar refletir. No fundo é perceber que às vezes as pessoas falam connosco, quem está connosco, o nosso parceiro, a nossa parceira, nos quer transmitir alguma coisa e nós, se não formos logo para a defesa, se nos permitirmos também ouvir isso, com certeza que o resultado final poderá ser bem mais interessante, porque talvez esteja ali alguma coisa importante para nos fazer refletir ou até melhorar, não é? Podemos fazer de maneira diferente. Outro assunto também importante nesta questão das crises conjugais é uma questão também que se coloca, que é muitas vezes não haver a conjugação de interesses. E aqui a primeira pergunta que eu habitualmente faço quando me trazem esta questão é: vocês querem realmente conjugar os vossos interesses? Há de facto vontade? Porque havendo vontade, não me parece que, olhando depois para uma série de fazendo alguns exercícios e fazendo algum brainstorming, tentando compreender onde é que há pontos que convergem, não é? De interesses, não será muito complicado depois olhar para a agenda e conseguir fazer uma estratégia que vá de encontro a isto. Importante é ter em perspectiva, em ponto de vista, que é muito útil que um casal tenha uma atividade em conjunto, um interesse em conjunto, que se gostam de cinema, então façam por ir mais frequentemente ao cinema em conjunto também, que escolham os filmes que são da vontade de ambos, ou então que façam o jogo de agora escolho eu e depois escolhes tu. Pronto. É um aspecto relativamente fácil de trabalhar, até num processo de mentoria, desafiando o casal a encontrar estes interesses que possam harmonizar entre eles. Claro que a parte difícil depois é quando surge um tema que o outro não gosta tanto, que ele também se permita contaminar também por isso. Este exercício quer-se equilibrado, ou seja, não estamos aqui a dizer que agora é importante fazer tudo em conjunto. Não, tem que haver espaço também para a individualidade de cada um, quer seja no espaço, quer seja no tempo. Mas a conjugação de interesses é um ponto que eu acho que é interessante e que deve ser trabalhado. A gestão da rotina também é um aspecto muito discutido nas crises conjugais. É também um grande desafio numa relação de casal, especialmente quão mais longa é essa relação. As relações precisam de novos desafios de vez em quando e eles podem até ser criados em casal, acrescentando às vidas que já se têm e que já se conhecem novos momentos a dois. E a pergunta é: o que é que estaria disposto a abdicar? Porque com as agendas tão cheias, com tantas tarefas diárias, o que é que estaríamos dispostos a abdicar para alterar a rotina? O que é que eu posso, para acrescentar algo, eu tenho que se calhar retirar? Então, essa é a reflexão que eu vos deixo relativamente a este aspecto. Têm que estar de acordo em alterar a rotina, em abdicar algumas coisas para poderem colocar novas. Um aspecto também muito importante e que muitas vezes não estamos conscientes, numa relação conjugal, cada um dos elementos poderá apegar-se ao outro de formas diferentes. E isto também causa às vezes alguma incompreensão. Há vários tipos de apegos. A teoria do apego defende que há apegos seguros, ansiosos, evitantes. Há ainda uma outra que fala sobre a questão do apego ser algo desorganizado, portanto uma mistura aqui destes aspectos. Claro que uma pessoa que é extremamente ansiosa e que precisa de muita atenção, que fica nervosa quando faz um telefonema, ele não é atendido ou a mensagem não é respondida no imediato, se estiver numa relação conjugal com alguém que é evitante e que, portanto,
por seu lado, prefere estar no seu canto e acha que tem tempo para responder à mensagem calmamente, haverá aqui um confronto, um conflito de interesses e diferentes formas de ver. Quando isto acontece, aquilo que é necessário trabalhar, e é também muito importante, é a empatia, ou seja, identificando depois no casal qual é o tipo de apego de cada um, fazer ver porque é que as coisas também acontecem, não é? E a empatia, claro, é eles irem observando mutuamente e irem compreendendo quais são as necessidades de cada um e como é que se podem ajustar a elas, não é? Se eu sei que estou casada com alguém que é ansioso, então quando recebo a mensagem vou responder o mais breve possível para evitar que a pessoa também fique nesse lugar de desconforto. Também se discute muito esta questão da empatia e surgem muitas pessoas que dizem eu não consigo, eu acho que não sei, eu acho que não consigo ter empatia. Talvez não estejam habituados, talvez não tenham também, se calhar o pai e a mãe também não foram muito empáticos, não estejam tão conectados com esta forma de ser, e eu aí sugiro muito que observem com cuidado o comportamento humano, não é? E que lembrem sempre que as coisas têm um significado diferente para cada uma das pessoas e para tentar criar essa empatia, ou seja, se eu sei que o meu marido valoriza determinada coisa, eu não posso só simplesmente dizer ai que aborrecido que ele valoriza tanto isto, não, se ele valoriza isto, então eu vou estar atenta a este aspecto, não é? Eu vou tentar compreender porque é que ele valoriza, como é que ele se sente, perdão, quando esta questão aparece, e é isso que nos faz ir criando esta empatia, não é? Tentarmos compreender. Efetivamente não é fácil, porque às vezes o assunto eu posso dizer assim, não sei como é que alguém valoriza tanto este aspecto, eu não valorizo isto, que coisa aborrecida, porque é que está tanto sempre com os amigos, eu não valorizo tanto estar assim tanto tempo com os amigos. Então eu tenho que pensar o contrário, se eu valorizasse imenso estar com os meus amigos, como é que seria para mim esta situação que agora estamos a viver? Pois de facto ia ser aborrecido. Portanto é inverter, é colocar-me do lado de lá e tentar pensar como o outro habitualmente pensa. No fundo é aprender como é que o outro sente. Isto também se trabalha. Que é preciso estarmos despertos para esta realidade. E neste seguimento falaríamos agora da identificação de emoções, que é também uma coisa muito difícil para nós, mortais humanos, que andamos sempre com o piloto automático ligado. Muitos casais procuram uma melhoria do estado geral da sua relação amorosa. Sentem que talvez tenham chegado a um ponto de pouca evolução. Eu acho que esta melhoria acaba por surgir de uma forma espontânea se efetivamente houver uma grande conexão e um grande autoconhecimento. E para isto é necessário conhecer muito bem as nossas emoções, ou seja, no momento de confronto, ou numa crise, ou numa situação difícil, se eu me conhecer bem e souber porque é que eu me estou a sentir daquela forma, isso vai ser uma tremenda ajuda para o meu parceiro, não é? Eu ter a capacidade de conectar-me com os meus sentimentos, identificar as minhas emoções, isto vai-me proporcionar uma grande vantagem para melhorar as minhas relações, porque eu conheço-me, sei como me sinto, sei o que é que está a acontecer e consigo evitar um mecanismo de defesa e, portanto, consigo não alimentar um confronto, uma discussão, um conflito eternamente, como às vezes acontece. Eu acho que deveria existir também emocionásios, que é para trabalharmos as emoções, tal e qual existem os ginásios, não é? Era importante porque também encontro muitas pessoas com muita dificuldade em identificar a emoção. Quando eu pergunto, então, mas o que é que está a sentir? Acabam por me dizer sempre, eu acho que não é o que acha, o que é que está a sentir? Porquê que acha que está a sentir isso? De onde é que acha que isso vem? Não é? De que experiência passada ou de que ideia formatada que tem desde sempre? Portanto, para evitar uma separação precipitada numa situação de crise, acho que é mesmo importante este ginásio para as emoções, é fundamental. Isto é possível também implementar numa mentoria de casal, porque vai agir evidentemente sobre o relacionamento, partindo sempre do princípio que o estado de saúde mental das pessoas seja o saudável. Relativamente também ainda à questão da parentalidade, que também é um aspecto, portanto tem duas faces, não é? Por um lado está o facto de uma má relação conjugal ter consequências na vida dos vossos filhos, isso é evidente, não é? Que acaba sempre
por ter consequências para eles apercebem-se, apesar de serem crianças, apercebem-se das tensões, apercebem-se do mal-estar, mas também o contrário, não é? Ou seja, se houver uma má relação dos pais com os filhos, isso também vai trazer problemas ao casal. Portanto, aqui também uma mentoria familiar ou de casal também pode ajudar muito a identificar quais são as questões que estão por trás desses conflitos e como é que elas podem ser atenuadas e resolvidas também. Ainda falando sobre crises, também gostava de partilhar convosco, eu tenho aqui uma lista de 13 situações na vida de um casal que podem criar uma crise dita normal, ou seja, é expectável que possa haver uma crise conjugal em determinadas situações. Então a lista começa pelo pânico ao compromisso, talvez aqui no início da própria relação, que um dos elementos possa ter esta situação, ou até os dois. O primeiro ano da conjugalidade também é um ano de grande desafio. Depois também vem na lista o primeiro filho e todos os outros, e quem é mãe e pai sabe do que é que eu estou a falar, portanto, o impacto que tem no nascimento da criança para a forma de funcionar do casal, o facto de se parar de trabalhar por algum motivo, por um desemprego ou também até pela questão da parentalidade, a morte dos nossos pais, também é um aspecto que pode causar aqui alguma crise. A volta ao trabalho, de quem deixou de trabalhar, um declínio na atividade sexual, também pode interferir. A integração dos parceiros dos filhos, que é um aspecto também importante. Aquele sintoma do ninho vazio, portanto, ficarmos sem os filhos em nossa casa e virmos confrontados só com o nosso parceiro ou parceira. Reformarmos-nos, portanto, esta situação de deixarmos de trabalhar, tornarmos avós e, pronto, o final do casal, que será a morte do cônjuge. Né? Também é uma situação triste e de alguma crise também para quem fica. Situações de crise conjugal. O mais habitual é que o casal sinta que ambos ainda se amam, mas que não conseguem realmente que a relação esteja a fluir com aquela naturalidade que seria desejada. Surgem muitos conflitos, há dificuldade em resolver o conflito e por vezes entra-se numa luta que desgasta intensamente e que frustra. Aqui a entrada no terceiro elemento poderá ajudar bastante, pois como começam a ser trabalhadas com as ferramentas e com os exercícios práticos as questões que estão por trás, ou seja, nunca é só uma crise conjugal, é uma série de questões que estão por trás da relação e também das pessoas que constituem essa relação. Há muitas questões individuais depois que concorrem para situações da própria relação. E esse é o caminho que eu sigo com o método Evita o Divórcio e Invista na Relação. No fundo, são exercícios práticos, aplicados individualmente e em conjunto, para identificar onde é que estão as divergências e as preocupações do casal, bem como os valores, os objetivos, as metas, tudo isso é trabalhado de uma forma muito pragmática e com resultados interessantes. Um exemplo concreto de uma crise conjugal que pode ser trabalhada desta forma. Alguém que se sente culpada, um exemplo muito, muito prático, muito pequenino, que nós até podemos achar uma coisa tão simples, mas que causa imenso desconforto, ou poderá causar imenso desconforto. Alguém que se sente culpada quando neste caso seria uma mulher que se sente culpada quando se zanga com determinados comportamentos do marido. Por exemplo, o facto de ele se esquecer muito de alguma coisa. Uma mulher muito organizada, portanto, que pede ajuda e que essa ajuda por vezes não surge, não é? Ou porque pediu para ir buscar alguma coisa para trazer a casa, ou porque precisava que ele aparecesse a horas para uma reunião que é muito importante, e isso acaba por não acontecer. A reunião é esquecida, ou não traz o objeto que foi pedido, ou a ajuda que foi pedida. Evidentemente, o que é que vai acontecer? Por um lado, ou seja, ela vai ficar ansiosa, vai achar que a pessoa se vai esquecer, porque se esquece sempre. Se vai relembrar o marido que tem que trazer aquilo ou que tem que fazer isto, ele vai se zangar, porque está sempre a chamar a atenção e está sempre a relembrar uma série de vezes e acabam por às vezes entrar aqui num loop de ficar nervosos com algo que não parece de facto um assunto importante, porque à partida não parece ser um assunto assim, não é uma tragédia, então só se esquece de trazer uma coisa, mas que se torna efetivamente um assunto muito desgastante pelo significado também depois que tem, no fundo. E o significado que tem é que ele acaba por sentir que ela não confia nele
e ela sente que ele não se compromete com as coisas que para ela são realmente importantes. Então, uma coisa assim, aparentemente tão simples, não é? É extremamente cansativa, vai-se repetir, porque isto depois faz parte do dia-a-dia do casal, vai-se repetir uma série de vezes e depois tem tendência sempre para ficar com um significado cada vez maior. Este é um exemplo concreto. A pergunta para ele poderia ser: olha, como é que vê esta questão acerca de se esquecer das coisas? É realmente verdade? O que é que sente quando é confrontado com o facto de, com regularidade, não se lembrar das coisas que a sua mulher lhe pede? E aqui começamos o trabalho, não é? Como é que se sente quando é confrontado com isto? A partir daqui, a partir desta pergunta, vamos desfiar o novelo. Uma pergunta simples, há de vir aqui uma série de questões que estão por trás e vamos perceber que não tem que ver só com o facto de se esquecer do objeto, não? Há uma série de outras coisas que estão por trás também. No fundo vai-se explorar o que é que está por trás de uma má reação ao lembrete, porque a reação até podia ser: olha, obrigada por me teres lembrado, de facto eu tendo a esquecer-me e portanto isso é útil. Acaba também por se perceber que há aqui uma falta de autoaceitação, não é? Porque aquela pessoa, talvez ela própria esteja muito frustrada pelo facto de se esquecer e portanto reage mal quando é confrontada com isso. Por vezes é muito difícil admitir que não somos bons em alguma coisa. A pergunta para ela seria: olha, alguma vez se lembrou de perguntar a ele se quer ajuda para ser lembrado? Ou se ele prefere ser autónomo nisso e porque não combinarem um lembrete no telemóvel ou alguma coisa? Ou até como é que não conversam sobre isto e não veem como é que se podem ajudar mutuamente, em vez de se julgarem mutuamente, não é? Porque depois acontece um julgamento. Tu não confias em mim? Sim, porque tu és uma irresponsável. E por aqui fora. Portanto, o que é preciso? É quebrar este ciclo, não é? Que muitas vezes é vicioso, olhar efetivamente para as reais questões que estão por trás disto. Isto é apenas a parte da frente, não é? Do confronto, ou do conflito, ou da situação. Claro, cada caso é um caso, mas sem dúvida que há muitas questões transversais e todos os casais passam por pequenas questões destas. Nos grupos de apoio que se possam trabalhar, a vantagem é que as pessoas vão se sentir compreendidas pelos outros, não é? E também entenderem que não estão sozinhas e, por outro lado, também que há sempre alguma solução para isto. É só uma questão de se pegar pela ponta certa, diria eu. Eu já verifiquei que vocês não fizeram qualquer tipo de questão àquilo que eu fui falando, portanto estão perfeitamente esclarecidos. Ia sugerir que vissem o link na minha bio, relativamente à Masterclass para a semana que vem, que é a quinta-feira, que eu estou a preparar para o dia 27 de janeiro, às 21h30. Nela eu vou apresentar também a primeira edição do meu programa de emergência para casais em crise, que começará já em janeiro. Portanto, permitir que as pessoas possam aderir a este programa, pessoas que estejam a sentir que realmente a relação não está a correr bem e que precisavam assim de uma ajuda porque sentem que os sentimentos ainda lá estão. Portanto, acho que era interessante participarem nesta masterclass para entenderem como é que eu pego no tema e como é que posso trabalhar. Muito bem, boa noite a todos. Enviem, por favor, as vossas sugestões de tema, uma coisa que eu vos tenho pedido, que acho que é muito útil também, que sejam vocês também a dizer-me que temas é que gostariam de ver. Eu vou falando sobre algumas coisas que me vou lembrando. Obrigada, Rafael. Eu vou falando sobre algumas coisas que me vou lembrando. Vou também, claro, falando sobre casos que trabalhei e de situações reais, evidentemente sem nunca referir muito concretamente. Mas vocês podem ter uma questão nova que eu ainda não conheço e, portanto, será muito útil se me colocarem, se mandarem uma mensagem, para que eu também possa colocar essa questão aqui nas lives que vou fazendo e também incorporá-la também na Masterclass. Agradeço a vossa atenção, despeço-me até ao próximo direto, mantenha-se atento, siga a página para descobrir a próxima live. Muito obrigada, uma boa noite a todos.